Olá, meu nome é Adriana Sandri. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre rios urbanos e reservatórios anfíbios. Eu sou formada em biologia, é minha primeira graduação, e depois, com as experiências que eu tive na área ambiental, eu fui fazer arquitetura e urbanismo na FAUSP, e depois, junto com a faculdade, eu cursei o mestrado e atualmente estou cursando o doutorado na USP também. Eu tenho uma experiência bastante vasta na recuperação aí de córregos, aí principalmente em áreas urbanas. E é um pouco dessa experiência que eu vou contar aí para vocês. Então, como que eu estruturei a nossa palestra de hoje? Primeiro, eu vou apresentar o que eu desenvolvo no escritório, com a Java Arquitetura da Paisagem Urbanista, do qual eu sou sócia. Depois, trazer um pouquinho para vocês o que são soluções baseadas na natureza, aplicadas aí à dimensão dos córregos e reservatórios anfíbios. E, por fim, eu vou trazer um pouco da importância desses rios em áreas urbanas, tanto no que tange aos aspectos sociais, quanto aos aspectos ambientais e paisagísticos. Então, vamos lá. A Água Java, ela é um escritório de arquitetura da paisagem e também urbanismo, formado por mim, Adriana Sandri, e pela Riciane Pombo, que também é arquiteta urbanista. A gente tem uma equipe formada por biólogos, arquitetos, engenheiros, aptos a pensar aí a paisagem urbana, estruturar ela a partir de conceitos aí de infraestrutura verde. E a gente trabalha desde a escala aí do lote até a macroescala da bacia hidrográfica. A gente tem uma experiência vasta com consultoria ambiental, com planejamento da paisagem, com tecnologia. Numa próxima oportunidade, adoraria apresentar a plataforma Mariposa, que é uma plataforma de desenvolvimento aí de paisagens paramétricas que a gente está fazendo dentro do escritório. E também projetos, né? O nosso know-how aí, a gente é responsável pelos cadernos de drenagem e de bacias hidrográficas da cidade de São Paulo, que são cadernos feitos aí pela CIURB, em parceria com a FCTH, e nós entramos com a parte aí de arquitetura e de pensar possibilidades para a cidade, como eu vou mostrar aí nos exemplos de projeto. A gente tem uma série de clientes que a gente atua, né? Então, a gente tem uma abrangência vasta aí de experiências dentro da arquitetura da paisagem. E aí, começando a pensar, né, em SBN, em soluções baseadas na natureza, de onde que vem o embasamento aí do que seria isso? Eu gosto muito dessa imagem do Woods, que é uma imagem que faz um contraponto do que seria um momento de chuva e um ciclo hidrológico num ambiente natural e esse mesmo ambiente em ambiente urbano. Então, vamos dar uma olhadinha aí com calma nele. Quando a gente tem um momento de chuva, num ambiente que você tem alta permeabilidade, a água cai, ela escorre, ela vai bater folhinha por folhinha na árvore, depois ela cai naquela serrapilheira. Serrapilheira é aquela camada fofinha, quando você pisa, cheia de folhas, animais, uma série de substâncias e nutrientes muito rico, né? E a água fica naquele momento, né, na serrapilheira, e depois boa parte dela, como ele coloca aqui, ela infiltra. A parte que não infiltra e não vai alimentar o lençol freático, ela escorre com muito menor quantidade aí em direção ao fundo de vale, como a gente chama, ou como ele coloca aqui, leito do rio. E nesse processo de tanto escorrer quanto ela ficar aqui por entre as folhas das árvores, ocorre aí também o que a gente pode chamar de evapotranspiração, né? Que é a ideia de que a árvore, ela pega água, né, do solo e joga para o meio. Naturalmente, esse processo só ocorre se houver água no solo, né? Então, a importância, assim, de a gente ter um ambiente com alta permeabilidade para que esse processo ocorra. Uma vez que a gente vai aí para essa segunda parte do desenho aqui, num ambiente de principalmente cidade, a gente vai ver que aquela água que absorvia e infiltrava no solo, agora não ocorre mais isso. Muitas vezes ela cai no ambiente de concreto, no ambiente impermeável, e ela escorre com todas as velocidades, né? Toda a velocidade possível, que é o que a gente chama de escoamento superficial, por entre as ruas, por entre calçadas. Quem mora, por exemplo, em cidades, vocês já devem ter visto, quando chove, algumas das ruas com alta declividade, elas parecem cachoeiras, né? Porque aquela água está correndo com toda a velocidade pela sarjeta,
que originalmente deveria infiltrar, né? Então, esse contraponto, o que ele origina, né? Uma vez que essa água que deveria infiltrar, como a gente chama na fonte, e não ocorre, né? Ela vai escorrendo por entre as ruas, por entre as bacias, e ela cai no fundo de vale, muitas vezes ocorre o que a gente chama aí de inundações, né? Ou, depende do processo, né? Se não for vinculado ao rio, alagamentos. Enchente, por exemplo, um processo aí natural que ocorre, por exemplo, nesse caso aqui, pode acontecer uma enchente, né? Um processo natural dos rios, principalmente os de planície. E aí, nesse caso aqui urbano, outro ponto bastante relevante dessa imagem é que uma vez que essa água não infiltra, a gente tem diminuição, então, dessas águas subterrâneas, porque a gente não alimenta os nossos lençóis freáticos. A gente também tem diminuição da evapotranspiração, porque além de você reduzir a quantidade de árvores, você também reduz a quantidade de água disponível no solo. E aí, isso também faz com que a gente diminua a água que é jogada por essas árvores que são sensacionais, né, nesse processo de melhorar o microclima do entorno ao qual elas estão plantadas. Todo esse processo, né, urbano, ele origina uma série de conceitos para repensar a forma como a gente estrutura nossas cidades. E aí a gente vem com os conceitos de SBN, infraestrutura verde, né, como um conceito aí para estruturar o pensamento de pensar numa rede de áreas verdes e conexões e redes que você possa dar conta dessa situação que a gente tem ilustrada aqui. Isso como assim, né? É a ideia de você pensar não só em parques, praças, mas também nas várias escalas. Então, eu poderia, por exemplo, pensar em soluções baseadas na natureza, tanto na escala do lote, imaginando que, por exemplo, na sua casa, no meu apartamento, no prédio do vizinho, a gente poderia estruturar telhados verdes, cisternas, paredes verdes e toda uma miríade de soluções na escala do lote que eu posso ir replicando para outras escalas. Então, eu posso pensar na rua, colocando jardim de chuva, biovaletas, canteiros pluviais, naturalmente sabendo onde colocá-los, né? A gente não distribui jardim de chuva em fundo de vale, por exemplo, não faz sentido, uma vez que o solo ele é bastante argiloso, né? Como vocês vão ver em outras palestras aqui. E pensando na rua, também posso ampliar essa escala e pensar a escala da quadra, que é a escala que a gente vai trabalhar um pouco hoje, a escala dos rios urbanos e dos reservatórios anfíbios. Então, eu posso ir aumentando a complexidade escalar e também aumentando as possibilidades aí de variadas SBNs numa quadra, né? Uma vez que eu posso fazer, pensando aí em jardim de chuva, biovaletas, rios, abertura de córregos, reservatórios anfíbios, enquanto algo que complementa a infraestrutura cinza. A gente não está dizendo aqui que a gente vai retirar a infraestrutura cinza, uma vez que ela é extremamente importante, mas a gente vai fazer um complemento a ela, algo que torne ela mais interessante e mais resiliente às chuvas, ou seja, uma vez que chove, eu consigo trabalhar com a infraestrutura cinza associada à infraestrutura verde, de forma aí que, sensacionalmente bem, eu consiga trabalhar com esses eventos de chuva extremos que a gente vai ter cada vez mais nas cidades. E aí, pensando, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós éramos a cidade da garoa. Hoje nós somos a cidade das chuvas torrenciais e fortes. E aí, como a gente consegue lidar com isso, que vai ser a grande sacada e o desafio aí para arquitetos urbanistas, engenheiros, biólogos, toda uma possibilidade de profissionais que trabalham pensando aí nesses aspectos. Eu gosto muito desse esquema da IUCN, que ela faz um resumo, né, de tudo que eu posso me basear na natureza para pensar em restauração. Então, eu posso tanto atuar nas escalas de restauração de floresta, restauração de elementos arbóreos, eu posso pensar aí nas questões de manejo, e onde a gente trabalha bastante quando a gente vai lidar aí com área urbana é na questão de infraestrutura, né? Então, eu paro para pensar em que tipo de soluções que a natureza me dá e me favorece para aplicar em áreas urbanas, né, para trazer aí como um conceitual bastante interessante de
possibilidades. Então, eu olho para o sistema, para a natureza, eu olho para as questões aí, pensando, né, nessa mata, e o que ela pode me trazer de sacadas e de benefícios para eu tentar replicar isso nos meus sistemas com base aí em tecnologias. Então, é bem o que essa imagem aqui traz e discute para a gente. E aí, quando ele vai colocando isso, são uma série de benefícios, né, que eu posso tirar dos ecossistemas. Então, eu posso pensar e olhar o que eles trazem de limpeza de água, de melhoria de microclima, né? Como a gente comentou, a árvore ela faz um grande serviço de jogar água para o meio e para o ar. É claro que se tiver água no solo, né? Senão não adianta plantar a árvore. Ela tem que ser associada ao aumento da área permeável, e isso é tão sensacional nas árvores. Eu posso trabalhar aí com questão de também saúde, né? Questões sociais vinculadas a esse espaço. Então, eu não só olho sobre as questões ambientais, mas também as questões sociais, né? As questões de eu olhar uma área livre na cidade e poder usufruir desse espaço de qualidade, onde eu posso ficar e ter um espaço aí de permanência adequado. E aí, quando a gente discute essas questões, isso é um viés que vem vindo algumas décadas de você repensar como que você estrutura esses espaços livres na cidade e como você cria um espaço que seja interessante tanto do ponto de vista ambiental, então pensando aí nas questões de microclima, sequestro de carbono, também questões aí de drenagem, mas também, como eu disse agora, questões sociais. E quando eu penso nessa importância dos rios urbanos, a gente pode trazer uma série de exemplos. Esses 4 que eu coloquei aqui são só alguns dos vários exemplos super interessantes de recuperação das águas em meio urbano, né? O Tejo, por exemplo, que corta Portugal e Espanha, é um que foi recentemente recuperado, né, com saneamento básico, e foi repensada toda a base na lateral dele para atrair a população para usar e usufruir daquele espaço. Outro caso também, o San Antônio, que é um que foi repensado as margens, colocado áreas sociais e de lazer, para que a população se aproprie desse recurso hídrico, para que, chegando perto dele e vendo aquela água limpa, vendo aquele som agradável de água, eu posso me apropriar daquele espaço e cuidar dele, né? Essa é uma ótima forma de pensar uma associação simbólica com a água. Além disso, também a gente tem os casos de Chicago, a gente vai ter esse caso aqui simbólico, né, em Seul, que houve a abertura do córrego. Se vocês verem imagens do que era antes, era uma avenida, né? Então, imaginar que você pode abrir o córrego. Ele não é bem aberto, né? Nesse caso, a parte do córrego em si está embaixo, né? Mas essa lâmina d'água que eles constroem, ela é bastante interessante de vazão de base, né? Porque você associa a água a algo prazeroso. Você associa a água a algo que você pode estar próximo, que você pode conviver. Então, essa associação entre água e lazer, água, prazer, é muito interessante para que a população possa usufruir desse espaço e criar uma série de eventos e que faça parte do cotidiano dela. Mesma coisa aqui em Chicago, que foi feito, né? E aí, a partir desse viés de pensar esses rios e a importância deles, eu vou trazer alguns exemplos aplicados aqui, principalmente a cidade de São Paulo, do como que a gente pode reestruturar e pensar tanto as nossas nascentes quanto os nossos rios e reservatórios para trazer essa associação extremamente positiva que a gente tem entre água e pessoas, né? E aí, esse primeiro projeto das nascentes do Saracura, ele é um projeto que é bastante interessante. Agora ele está aí em vias de começar o projeto básico e executivo, e quando a Guajava ela pensa isso junto à equipe da FCTH e da SURB, ela estrutura aqui uma ideia de que eu posso pensar a reservação de água junto com os rios, claro que naturalmente pensado na cabeceira. Então, estruturando aí como que eu posso reter a minha água antes que ela inunde, por exemplo, aqui nas imediações do Anhangabaú, né? Que é uma área que constantemente, né, chove forte, um TR de 5 anos, em tempo de recorrência, né? Então, já inunda
a área do Anhangabaú aqui. Então, quando eu falo TR, é uma forma estatística de dizer que a cada tal período de tempo eu vou ter uma chuva daquele porte. Então, por exemplo, a gente tem TRs de 2, de 5, de 10, de 100 anos. Nesse caso aqui da bacia do Anhangabaú, a gente tem TRs pequenos, ou seja, a cada chuva, a cada 2 anos, 5 anos, pelo menos, vai inundar aqui essa região do Anhangabaú. E aí, qual que foi a ideia desse projeto? Como que eu posso captar essa água a montante, onde chove na fonte, para que ela não escoe em toda velocidade, como eu disse lá no começo da apresentação, em direção aí ao fundo de vale, a 9 de julho, em direção aí, a, por exemplo, aqui a Praça 14 Bis, né, para evitar que você possa inundar. E aí, para fazer isso, a gente pode lançar mão, né, como eu havia dito, em soluções em lotes, na sua casa, por exemplo, colocando uma cisterna já ajudaria, ou, por exemplo, colocando soluções mais macro, que é o caso dessa solução aqui, que vai pensar várias soluções descentralizadas, e também você pode pensar, por exemplo, nos reservatórios anfíbios, que a gente vai trazer um exemplo ao final aí da palestra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na bacia, no projeto. O projeto ele se localiza aqui nas imediações do MASP, principalmente na área onde a gente tem o Mirante 9 de Julho, né? E aí, essa é uma imagem um panorama, né, que tem da cidade, antes até de construir o MASP, então, a gente canaliza o que era o Saracura aqui, e as nascentes do Saracura, elas estão aqui nessa região. Tanto que se você vê fotos ou passa lá aqui, você vai ver sempre essa área aqui um pouco úmida, porque naturalmente aí é uma área de nascentes, né? São várias as nascentes que a gente tem do Saracura, uma delas deve estar aqui por aqui nessa região, com certeza. E aí, o que o projeto ele propõe? É a ideia de que há possibilidade aí de recuperar essa área retendo a água na fonte. Então, eu vou mostrar um videozinho aí dele para explicar a ideia do projeto e depois explico para vocês um pouco como que se deu a concepção dele. Vamos lá. Quais são uma das regiões de maior relevância cultural da cidade de São Paulo? Em destaque para o Museu de Arte de São Paulo, a Seixas-Piauí MASP, está a bacia do córrego Anhangabaú. Destacamos um de seus córregos mais importantes, o Saracura, que corre sobre a Avenida 9 de Julho. Seguindo uma tendência mundial de recuperação das águas, propõe-se o projeto Praça de Infiltração 9 de Julho, elaborado dentro do Caderno de Bacia Hidrográfica do Anhangabaú. O projeto foi concebido enquanto um modelo de retardamento do escoamento de águas pluviais, contribuindo para minimizar inundações adjacentes. Selecionamos os dispositivos de infraestrutura verde irreais a cada trecho, considerando sua adequação em relação à declividade do terreno e também ao tipo de solo. Iniciado o evento de chuva, as águas percolam pelas biovaleiras que estão nas ruas paralelas a 9 de julho. Depois, são direcionadas aos postos de infiltração que são perfurados nas laterais e no fundo para possibilitar a infiltração do solo. Em seguida, aproveitando o desnível do terreno, acumulam-se nos terraços de chuva em função de sua contenção de pedras. Uma vez na 9 de julho, as águas ficam retidas nos reservatórios estanques sobre as calçadas, percolando filtros minerais e direcionadas aos sistemas de águas pluviais. Por fim, ao centro da Avenida 9 de Julho, é inserido um canteiro pluvial com barreiras para direcionar e diminuir a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais e fluviais. O sistema poderá ser contemplado tanto do subsolo do MASP quanto do Café do Mirante 9 de Julho, que atrai inúmeros turistas em busca de um local para testar o vale. O interessante, então, desse projeto, né, que ele trabalha com uma ideia que é bastante relevante nas SBN também na infraestrutura verde, que é a ideia de que você pode estruturar e pensar a base, né, do sistema de uma forma mais interessante, né? Como assim? Uma vez que você tem uma série de soluções, como as biovaletas, os postos de filtração, você trabalha com uma base em redundância, né? Então, mostrando aqui para vocês, aqui está a região do MASP, né? Como explicou no vídeo, e aqui você, uma vez que tem um evento de chuva, né? E se a gente não tivesse esse sistema, como hoje não tem,
o que acontece com as águas? Elas vão escorrendo por entre a Praça Arquiteto Rodrigo Lefebvre, né? E elas vão escorrendo aqui e passam com toda a velocidade, tanto na Engenheiro Monlevade quanto na Professor Picarolo. E aí elas escorrem com essa velocidade e vão se acumulando, né? A cada rua que vem, acumulando em volume e quantidade, até cair lá no Anhangabaú e inundar, conforme eu disse. Então, o que esse sistema faz? Ele dispõe de uma série de dispositivos de infraverde que, naturalmente, eles são redundantes, uma vez que um deles não funciona, o outro estará lá para funcionar, de forma a retardar a velocidade de escoamento das águas pluviais e também, nesse processo, infiltrar elas no solo e limpar elas. E quando eu falo em infiltração, a sacada que esse projeto tem é que eu não trabalho com infiltração no fundo de vale. Então, quando vocês veem aqui, deixa eu adiantar uma delas, quando vocês veem aqui essa imagem no fundo de vale, eu trabalho com reservatórios estanques e fechados. Eu não estou pensando jardim de chuva no fundo de vale. Eu penso jardim de chuva lá no MASP. Eu penso jardim de chuva lá no montante, nas nascentes. Então, como a gente explica no vídeo, o escoamento superficial ele vai por essas biovaletas, que elas têm uma série de aletas, né, para diminuir a velocidade do escoamento. Uma vez que elas caem no primeiro poço de infiltração, esse poço foi pensado para ser todo perfurado, né, para facilitar com que a água absorva aí nesse solo. Uma vez que agora a gente, começando o projeto básico, é necessário fazer uma série de sondagens para entender o tipo desse solo, se ele é mais argiloso, siltoso, se ele é mais arenoso, dependendo do tipo, vai variar aí o quanto essa água vai percolar e infiltrar nesse solo. Uma vez que esse poço de infiltração ele enche, né, a água pode percorrer dois caminhos, ou para o próximo poço de infiltração, você vê que tem uma saída aqui de drenagem, extravasor, ou para os terraços de chuva. Esses terraços de chuva, tanto esse aqui que dá para ver em corte, quanto esse aqui do outro lado, é uma concepção da Guajava em parceria com a CIURB e a FCTH, que é a ideia de que você pode fazer bem os terraços, né? Que você faz uma contenção nesses terraços e faz com que a água se acumule aí em áreas de talude. Isso é sensacional para áreas aí de grande declividade, né? Você faz a água, uma barragem dessa água aí. E eles chamam terraços aí, em homenagem aos terraços de areia que a gente tem em ambientes aí, por exemplo, no Japão, China, né? Uma vez que eles passam também dos terraços e os terraços extravasam, eles caem aí para biovaletas, que vão se direcionar a novos terraços e, por fim, se direcionam aí a essas áreas de captação embaixo das calçadas da 9 de julho. E, embaixo das calçadas, o que a gente faz? Coloca um filtro, né? Então, antes de se direcionar aí a galeria de águas pluviais, onde está atualmente hoje passando, né, o Sarapura, ela passa por um filtro de drenagem. E no fundo de vale, a gente abre aqui a vazão de base, né, para que a gente possa retomar a possibilidade de escorrer as vistas da população o Sarapura e põe essas aletas aqui, que são bastante interessantes para você barrar a água e criar uma área de remanso bastante importante para fitorremediar, então, para limpar aí sedimentos, fazer uma sedimentação de alguns dos detritos que possam estar junto à água ou alguns outros poluentes também que possam estar presentes. Esse é um corte, né, que dá para ver isso, então vem em detalhes as biovaletas encaminhando, os poços de filtração e os terraceamentos que a gente faz, né? E o que é tão sensacional, né, a ideia é que eu vou barrando a velocidade da minha água conforme ela vai percolando os diferentes dispositivos de infraestrutura aí do meu sistema. Aqui é uma vista de como é o projeto por cima, e a gente coloca uma transparência aí nas árvores só para vocês verificarem. Além disso, também foi pensado num caminho, tanto por uma questão social, né, de você estruturar e melhorar a mobilidade local, né, de você conseguir acessar o fundo de vale cortando talude, e também uma forma lúdica de você conseguir avistar os dispositivos de perto, né? Uma coisa que é extremamente relevante, a gente toma muito cuidado nos nossos projetos,
é de que a população tem que se apropriar do projeto, a população tem que conhecer, entender como funciona, para depois replicar. Então, uma vez que a gente faz um desenho, estrutura uma proposta dentro dos cadernos e no escritório, a gente sempre leva em conta a população, traz, muitas vezes, os movimentos para conversar com a gente, para entender como se dá a dinâmica aí do território. Um outro desenho aqui com transparência total das árvores para ver os terraços de chuva, como vão ficar. É claro que em momentos que não houver chuva, né, ele fica com uma vegetação aí fitorremediadora. E aí detalhes aí da perspectiva da visão aqui da 9 de julho e também da visão da calçada, como seria aí no momento de chuva, escorrendo tanto por essas biovaletas quanto caindo aqui nos terraços de chuva escalonados no talude. Outro projeto também que é bastante relevante, que agora ele está em discussão, é o Córrego Antonico, né? O Córrego Antonico, ele está dentro da bacia do Pirajussara e ele foi estruturado aí, ele passa por vários trechos da cidade, um deles ele chega a desaguar perto da onde a gente está aí no Morumbi, e também ele, uma boa parte dele, né, quando ele está lá jusante, próximo à Foz, ele inunda grandes regiões aí da cidade, principalmente perto do São Paulo, né, do Clube de São Paulo. Então, é recorrente aí as inundações que acontecem lá. E aí, esse projeto hoje, né, a situação que está é assim. Então, a gente tem um muro, as pessoas não usam, né, elas ficam bastante receosas de usar o espaço, então o córrego está aqui, tem bastante sujeira, bastante detrito, né, e é uma área que está bastante degradada. Por que eu trouxe essa foto aqui, né, quando a gente estruturou e pensou essa palestra para vocês? Quando a gente olha isso e a gente entende que a água é algo aí que está no nosso cotidiano, pode estar aberto, pode estar canalizado, enfim, quando você olha um espaço assim, você gera um certo afastamento da água. Você vincula a água enquanto um elemento de sujeira, enquanto um elemento de esgotamento sanitário, enquanto um elemento de que você quer distância, né? E que você quer canalizar e colocar aí terra por cima e uma rua passando. E por que é importante a gente desvincular esse pensamento da população? Porque se você começa a estruturar projetos para esses rios urbanos, repensando eles na cidade, a população quebra esse paradigma de vincular a água a algo ruim. A gente volta a vincular a água a algo positivo, a algo interessante, a um momento de lazer, algo que você quer ficar próximo, né? E aí, esse projeto ele foi muito pensado nesse sentido, de como que eu trago de volta aí esse apelo simbólico importante que a água tem na área urbana, principalmente no que tange aí a cidade de São Paulo. Então, o projeto aqui, a estrutura dele, né, ele é bem próximo ao Colégio Porto Seguro, ele foi pensado como um grande museu a céu aberto, todo estruturado aí na lógica de que esse é o antes, né, e aqui eu tenho a situação do depois, que eu posso pensar num córrego, numa área que eu posso percolar a cidade e atrair a população para usufruir desse espaço bastante interessante de convívio. Outro ponto também importante é que as margens desse córrego, elas não precisam ser pensadas com concreto, né? A gente pode pensar em uma série de soluções baseadas na natureza para conter esse córrego. Então, podemos pensar, no caso esse foi gabião, mas a gente também pode pensar nas biomantas, no concreto ciclópico e enterrar pedras, como num projeto que a gente está fazendo aí agora em Londrina. E aí eu posso pensar numa estrutura de projeto, como nesse talude vegetado aqui, né? Eu posso pensar numa estrutura de projeto bastante interessante para entender aí que o meu córrego, ele não precisa ser algo como concretado, né? Algo como a gente vê recorrentemente em várias cidades do Brasil. Eu posso pensar ele com margem vegetada, eu posso pensar em soluções que sejam mais amigáveis para a população. E aí, quando você vê a solução disso, né, estruturando
Você pode pensar numa série de vegetações que se adaptam à questão de inundação periódica, né? E aí, olha que legal, você recupera esse córrego, transforma ele numa área de lazer para a população. Esse, por exemplo, o Antonico, ele foi estruturado aí para ser um museu a céu aberto, né? E imaginando aí que a população possa conviver nessa área, possa aí colocar uma série de painéis, possa colocar esculturas nessa estrutura metálica que se constrói. Aqui outra visada na entrada dele, né? E nessa parte da entrada aqui a gente colocou um dispositivo de filtragem da água. Então, quando o escoamento superficial corre, né, chove, ele se encaminha aqui para cá. Uma vez que ele está aqui, ele limpa as águas e depois a gente coloca elas aí, destina para o Antonico. Por que isso é tão importante, né? Porque uma vez que você tem uma série de detritos, de sujeira, né, aquela poluição difusa bastante carregada, é importante não deixá-la cair diretamente no córrego. Você tem que fazer barreiras anteriores para isso, para depois se destinar aí a esse elemento hídrico. Então, a gente faz essa base aqui justamente para isso. Outro projeto também bem legal do escritório que a gente está trabalhando é o Riacho Ipiranga, né? Ele trabalha aí com a ideia, novamente, de que a população consiga ver as águas, né? Então, quando você vai lá visitar, principalmente quando você está aqui a essa altura do monumento, principalmente essas pessoas aqui, muitas vezes elas não conseguem visualizar a água. E muitas se perguntam, nossa, aqui é o Riacho Ipiranga, né? E aí é bem legal entender que esse projeto discute a possibilidade de a gente tirar essa base aqui, né, de terra e trazer as pessoas próximas à água. Então, mudar a seção do Riacho Ipiranga para trazer aí o convívio entre as pessoas. Então, hoje ele está assim, né? Mostrando aqui está o monumento, aqui o riacho, né? A gente tem aqui uma área bastante importante não só da cidade de São Paulo, como do Brasil, né? Uma área que tem um cunho histórico muito forte. E aí, esse projeto, ele trabalha com essa ideia, né, de que eu, do monumento, eu estando aqui na calçada, eu consigo visualizar a água, e uma água que está limpa, né, que já foi tratada aí pela Companhia de Saneamento e pela Prefeitura. Hoje, é essa visual que a gente tem, então, essas imagens até estão um pouco mais antigas, a água está, recentemente foram feitos testes, né, a água está bem mais limpa, e aí é esse talude alto, né, que você não consegue visualizar a água por onde você passa. Além disso, a gente tem uma questão bastante relevante de acessibilidade. Então, essa ponte aqui, ela tem, como vocês podem ver nesse trechinho aqui, ela tem escadas nela, de ambos os lados, e aqui você tem escadaria. Então, você não tem nenhuma área no projeto onde um cadeirante possa entrar. E aí, o projeto, né, que a gente estrutura a ideia de que eu posso reaproximar a população das águas, então a gente vai fazer uma série de caminhos aí, aproximando a população e também trabalhando com a qualidade da água, né, propondo essas bacias aqui de retenção, né, de sedimentos, para que a água, uma vez que sobe, né, num TR de 25, num TR de 100 anos, eu subo o nível da água e essa água aí ela vai ficar aqui nessas bacias sendo tratada, né? Então, é uma forma aí de você reestruturar e repensar o talude. Além disso, a gente também repensa o que são as pontes e coloca elas no nível pelo qual um cadeirante possa acessar o projeto. Também é pensado uma nova entrada aí para o monumento, que ela vai ser alocada aqui nessa lateral, né, na entrada dele. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ela vai ser alocada aqui, imaginando aí que o cadeirante pode passar por todo o projeto e também estruturar uma subida aqui para ele acessar o monumento também dessa entrada, né? É essencial, quando a gente vai pensar o projeto, não considerar só as questões ambientais, considerar as questões de uso aí desse projeto, dessa área, né? Quem que são as pessoas, os usuários desse projeto são extremamente relevantes. Então,
esse projeto toma esse cuidado. Ele está agora em fase aí de entrada de projeto básico aí. Esses são alguns dos bancos paramétricos que a gente trouxe. Então, esses bancos, eles são construídos com a plataforma Mariposa, que é essa plataforma que a gente está criando dentro do escritório, com parceria do Lab Verde e da Biparametric, e essa plataforma, ela estrutura o projeto, então você joga parâmetros de desempenho e a plataforma te gera soluções. Então, a Mariposa, ela pode calcular as SBNs, ela pode calcular a largura dos rios, abertura, fechamento, e também bancos, né? Então, os parâmetros desses bancos paramétricos foi conforto, foi possibilidade de deitar, ficar sentado, a gente joga na plataforma e a plataforma traz uma possibilidade diversa aí de desenhos para esses bancos e esses espaços. Por fim, eu queria apresentar aí para vocês também o reservatório anfíbio Abegoária, e a gente também vai mostrar alguns exemplos fora do Brasil de reservatórios, né, que trabalham com essa lógica de serem anfíbios, e também um projeto aí que a gente está desenvolvendo em Londrina para a recuperação de um córrego, né, o Lago Cabrini. Voltando, então, aqui no reservatório anfíbio Abegoária, até esse momento, na palestra, eu estava discutindo com vocês como trabalhar os rios, como repensar as margens dos rios, como recuperar, né, com biomantas, repensando e replantando, revegetando, né, as margens, associando aí uma questão simbólica de trazer para próximo das pessoas a água, e aí a gente veio com várias possibilidades de exemplos que estão sendo pensados e vão ser construídos nos próximos anos na cidade de São Paulo. Esse é um outro projeto que ele também trabalha com os rios e com os córregos, né, da Bacia do Verde 1 e 2, mas, além disso, ele traz uma sacada nova de inovação, que é o reservatório anfíbio. Então, como que ele funciona, né, o anfíbio? Por que anfíbio? É a ideia de que eu posso reservar as águas, e tenho que, né, uma vez que quando a gente discute que a cidade de São Paulo e outras cidades no Brasil, como Rio, Belo Horizonte, a gente tem eventos de chuva com fortes pancadas que geram inundações, né, aquelas nuvens chamadas cúmulos nimbus, aquelas nuvens bem extensas que geram inundações seríssimas na cidade. A gente pode dispor de uma série de dispositivos de infraverde, como eu mostrei lá no Saracura, mas também é necessário pensar em reservatórios. E aí vocês veem à mente, né, quando a gente pensa em reservatório, vem piscinão. E o que é a lógica aqui? É você desvincular a ideia daquele piscinão que vocês conhecem. Então, o reservatório anfíbio, ele trabalha com uma ideia de reservação, mas uma ideia de reservação aí associada às SBNs. Então, imaginando que eu posso pensar num espaço que vai reservar as águas em eventos de chuva IPR25, dependendo da bacia, mas também eu vou pensar num espaço que, quando ele não está reservando as águas, ele é palco para as atividades sociais, ele é palco para as pessoas usufruírem desse espaço e não virar aquela área em desuso na cidade. E o Abegoária, ele é um exemplo disso, né, da Bacia do Verde 1 e 2. Então, aqui é um projeto, né, à vista dele. Aqui a gente tem a Abegoária, né, que é a rua, a gente tem a Rua Simpatia aqui. E como que ele trabalha? Ele trabalha aí com a abertura do Córrego do Verde, né? Então, ele está estruturando essa abertura do córrego, e associado à abertura, vocês vão ver que tem aí uma profundidade grande dele, eu tenho uma área de reservação. E é para as pessoas acessarem lá e vencerem esse desnível, né, que a gente tem bem forte entre a rua e aqui, a gente faz uma série de passarelas bastante generosas para que as pessoas possam aí ficar e usufruir desse espaço. Além disso, a gente propõe atividades aqui, então atividades de esporte, aqui uma atividade de um cinema a céu aberto, e uma série de outras proposições para que as pessoas queiram descer e trabalhar isso como um parque na cidade, né?
Então, aqui numa vista em perspectiva esquemática, aqui tem a abertura do córrego e aqui tem como ele ficaria quando ele está completamente inundado, né? E aqui a série de atividades que a gente propõe aí para eles. Nessa outra aqui, explodida, o que ela mostra, né? Eu vou me atentar aqui em algumas questões ambientais aí dessa área. Uma delas é o que a gente chama aqui de bacia de sedimentação. Então, uma vez que a gente abre o córrego aqui, a gente trabalha aí com a ideia de que esse córrego, ele se abre, mas ele também tem que ser limpo. Então, a gente trabalha aí colocando uma bacia de sedimentação para sedimentar possíveis areias, sedimentos que estejam aí no nosso córrego. Além disso, a gente faz uma entrada aqui de controle de poluição difusa. Então, há uma série de dispositivos que você pode fazer para conter, por exemplo, sedimentos grosseiros que estejam diluídos aí nessa galeria de águas pluviais que vem aí da Adegoar. Depois que você passa por essa primeira filtragem, você vai passar aí por canais de oxigenação das águas. Então, pensando em possibilidades de vincular, mudança de nível, pensando em possibilidades de mudar a forma como ele se desloca para passar aí e oxigenar as águas, e também algumas ilhas de fitorremediação que a gente vai lançar a mão de espécies vegetais para limpar aí essa água no percurso. Aqui é uma vista de cima, né, de como vai ficar, e aí para não gerar áreas, por exemplo, de escuro, a gente faz uma série de rasgos na estrutura, rasgos fechados com vidro, né, estrutural, e aí do vidro sai o banco, então é uma brincadeira para as pessoas ficarem sentadas olhando o reservatório, né, uma vez que encheia, ele fica com o parque fechado, e aqui, como ele seria aí sem chuva, né, que ele pode ser utilizado pela população. Aqui uma vista, né, dele por dentro, então aqui a gente vê o início final da bacia de sedimentação, aqui entrando na área aí de oxigenação dele, então imaginando que ele vai passar por trechos onde ele vai oxigenar a água, que é essencial para que a gente tenha, por exemplo, alevinos vivendo e uma série de animais, né, que usufruem desse espaço úmido, e depois ele continua aqui percorrendo por entre o reservatório. Outra coisa também, a gente faz uma ideia de colocar grafites, né? Esse é o surubim, que é um dos peixes que está extinto aqui na cidade de São Paulo, então você pode pensar nessas paredes como algo onde as pessoas possam expressar, fazer desenhos. Esse é só um dos exemplos de possibilidades que podem ser articuladas nessas laterais aí do reservatório. Isso, então, trabalhando como um reservatório anfíbio, é um momento de seca, que seria boa parte do que ele existe, né? Então, os 300, pelo menos, dias do ano, ele vai ficar assim, dessa forma aí, não inundado. E aí, em eventos de chuva extrema, uma vez que você sobe o nível de água e precisa reservar elas, para que não se inunde a jusante da bacia do Verde 1 e 2, a gente tem essa situação aqui. Então, você impede com que as pessoas entrem nele, né, uma vez que ele vai funcionar em reservando essas águas, e essa reservação não dura mais do que um dia. Ela fica um dia assim no máximo, e essa água retorna depois. Então, é importante que isso ocorra, porque se a gente tiver 2 eventos de chuva fortes, subsequentes um ao outro, ele precisa conseguir atuar aí num dia e no outro dia, logo em seguinte, também, né? Então, esses reservatórios anfíbios, eles são formas muito importantes de pensar aí a nova reservação de água em áreas urbanas, uma vez que a gente tem um solo bastante impermeável e que ainda não conseguimos atuar totalmente nas escalas do lote, que vão ser necessários vários reservatórios nas cidades brasileiras, por que não pensar em reservatórios diferentes, onde eu posso ter uso, onde eu posso ter parques, onde eu posso ter praças e áreas que a população possa aí usufruir desse espaço de convivência, né? Outro exemplo aqui saindo do Brasil, em Seattle, né, nos Estados Unidos, é o Thornton Creek,
que também trabalha com essa lógica aí de reservatórios anfíbios. Então, o que ele traz aí de inovação? Aqui era um estacionamento, né? Imagina você ver essa área aí bastante degradada na cidade, e aí eles estruturam uma ideia de você recuperar essa área e também fazer uma área de reservação de águas associada a uma área de moradia. Então, o que foi pensado no projeto, né? Eu tenho uma série de possibilidades aqui de articulação e tratamento dessas águas. A gente trabalha, então, com uma área de coleta aqui, né? E aí uma área aqui que você está com ele menor, né? E aí ele corre mais rápido. Depois você tem uma segunda área aqui de sedimentação, né? Você vai ter uma área de sedimentar a água, como a gente colocou no abegoária. Depois, uma segunda estrutura aqui para ele correr e aí ganhar também oxigenação. E aí ele vai passando aqui por essa cascata, né? E volta para o sistema. Então, o que é tão interessante e importante nesse projeto? É a ideia de que eu posso associar o tratamento das águas à reservação, à área de moradia, à possibilidade de trabalhar nessas instâncias ambiental, paisagística e social bastante integrada. E aí algumas fotos de como ele é hoje, né? É sensacional ver que a população pode morar, você tem contato, vira uma área aí com parque, e você planta, né, em ambas as margens para trabalhar com limpeza dessas águas, né? Então, ele faz aí uma forma bastante importante e relevante de educação ambiental, né? Uma vez que a população vê o tratamento que se dá às águas na cidade, é essencial para que elas mudem o paradigma de reservação de águas, né? Esse é um projeto que trabalha muito bem nesse sentido. Aqui o Thorny Creek. E é uma área linda, né? E aí, um ponto bastante relevante de questão é pensar aqui nessas áreas de vegetação, né? Uma vez que você tem aí elementos vegetacionais e que trabalham na limpeza das águas. Então, a escolha da vegetação nos projetos, tanto aqui em Seattle como nos projetos que eu mostrei, ela é essencial, né? Eu tenho que trabalhar com plantas que aguentem essa questão de umidade, que aguentem períodos secos, mas que também fitorremediem possíveis poluentes que tiverem na água e no solo. Então, elas são escolhidas a dedo, imaginando essa rusticidade dessas plantas. E quando a gente pensa em Brasil, nós somos o país ideal para isso, né? A gente tem uma biodiversidade sensacional para lançar mão e escolher as melhores espécies para pensar aí no que seria o nosso projeto. Essa é outra imagem aqui bem interessante, né, que dá para ver aqui em momentos de chuva como que ele atua aí, né, aqui as águas passando. Outras possibilidades também, que vou deixar aí para outro momento, que vão ter novidades legais aí, são aberturas de córrego em São Paulo. Então, tal qual aconteceu em Seul e acontece em outros lugares do mundo, São Paulo também tem projetos de abertura de córregos, e aí a gente vai ter algumas possibilidades de trabalhá-los aí nos próximos instantes. Então, como a gente estava trabalhando e falando, a abertura dos córregos, trabalhei com a curiosidade, porque a gente vai trazer aí novidades para vocês nos próximos meses. E para finalizar, o último projeto que eu gostaria de apresentar para vocês é um projeto em Londrina, da recuperação do córrego Cabrinha, né, que passa no Lago Cabrinha, que é um parque sensacional em Londrina. Aliás, os fundos de vale na região de Londrina são excepcionais, é um projeto mais interessante que o outro. Esse projeto, ele é um projeto que ele veio de uma parceria do ICLEI, junto com a Prefeitura de Londrina. Eles abriram um edital, da qual a Guajava foi a vencedora, né, para fazer o projeto, e aí a Guajava, ela chamou parceiros para trabalhar com ela, que são da GEASA, o Lab Verde, o professor Paulo Pellegrino, e a Biparametric, que é o professor Silvio Mota. Qual que é a problemática aí do projeto? A gente está aqui na região, para quem não conhece Londrina, do Lago Cabrinha, né, que é uma região, mais ou menos na região norte de Londrina,
E aí ele tem aqui o lago, duas vertentes dele, né, trabalhados aqui na cidade. Aqui está o local específico da onde a gente vai trabalhar e o que que aconteceu, né? Londrina teve evento de chuva muito forte nos últimos anos e aí, imaginando essa situação, foi colocado uma série de pedras lá para tentar barrar a velocidade com que a água vinha e caía aí a jusante. E aí, nessa velocidade, ela arrastava tudo, né? E arrastava as plantas que estavam nas margens, arrastava muito sedimento, sujeira e assoreava o que a gente tem aqui, o Lago Cabrinho. E aí, na época, pensou-se enquanto solução, colocar um monte de pedra lá. E o que, que foi uma pena, né? Porque com a colocação dessas pedras, uma muito ainda não pensado, né? A nascente que havia lá foi soterrada e também aí a gente não consegue fazer com que a vegetação que havia antigamente, as chuvas que carrearam tudo, recuperasse, né, as margens aí do Cabrinho. E aí o que, que o projeto traz aí como uma inovação bastante interessante? É a ideia de que eu posso tirar partido das pedras que existem lá, então são pedras com porte bastante bonito, para recuperar aí essas pedras e trazer aí uma área de convivência para as pessoas junto ao Lago Cabrinha, uma água limpa, recuperar as nascentes que estão aqui e trabalhar aí com articulação dessas pedras. Então, qual que foi a estratégia? É uma estratégia que chama Step Pool, que a gente estudou bastante como aplicá-la às questões aqui no Brasil, e ela funciona da seguinte maneira: você estrutura uma barreira de pedras para que você cria aí uma área de remanso e velocidade da água, remanso e velocidade. Porque qual que é a sacada, né? Se eu gero uma área aqui de lago e de lâmina d'água, quando a água bate na água, ela perde energia. E aí você diminui essa carga ao qual o Lago Cabrinha estava disposto. Então, ao invés de eu jogar as pedras de forma aleatória, eu vou estruturando essas pedras entre pedras menores, médias e maiores para criar essas áreas que a gente chama de pools, de remanso, e os steps, que seriam compostos por essas pedras dispostas no terreno de forma estratégica. E essa lógica aqui, além de deixar esteticamente bastante interessante, ela também trabalha com essas áreas, como eu disse, de remanso. E qual que é a sacada? Com áreas de remanso, eu consigo fazer plantio, com plantio eu consigo recuperar a qualidade das águas. E, além disso, eu consigo diminuir a carga de velocidade ao qual esse rio estava exposto, né? E aí vocês veem que tem várias formas. Eu tenho tanto os cross-sections, esses em formato de J, então você pode articular e pensar a disposição e o formato das pedras nesses córregos aí para diminuir a carga com que e a força com que a água vem, né? Com essa alta velocidade, eu diminuo a velocidade, consequentemente a carga e eu dissipo a energia dessas águas. E por que que é tão importante fazer isso? Porque uma vez eu dissipando energia, eu não carreio tudo que é sedimento junto, né? Eu vou contendo e diminuindo essa sedimentação anteriormente a ela chegar no lago. E aí, nessa lógica, né, o que se estrutura no projeto, que é bem interessante, passei rápido aqui, que esse perfil é você ver as pedras aí dispostas de uma forma, você reestrutura o posicionamento delas e consegue plantar nas margens. Então, esse antes e depois, ele é bastante interessante, porque ele demonstra aí como um certo reafeiçoamento das pedras faz com que aí essa minha margem possa ter um replantio de espécies adequadas, né, à questão de umidade, mas também de espécies que fitorremediam essa água antes que ela chegue aí no lago. Então, eu posso articular e repensar aí de uma forma bem interessante como que vai funcionar as margens aí do Cabrinha, né? Esse é outro também modelo, que é o que a gente tem nessa situação atual, essas pedras dispostas aí de uma forma que não tem coerência, né, estratégica, então a gente reafeiçoa ela, faz esses steps, cria essas pools, e aí dessa forma a gente consegue trabalhar de uma maneira
de diminuir aí a carga de energia dessas águas. E, naturalmente, com isso, consegue recuperar as nascentes, né? Então, você reafeiçoa e traz de volta as nascentes que outrora estavam aí soterradas por entre as pedras. Esse é um projeto que ele está sendo construído agora, né? Ele está em implantação, ele deve acabar aí lá para o meados de outubro, então a gente vai ter bastante novidade no site aí na Guajava e no Instagram para vocês poderem ver como que ele ficou aí depois do 3D, né? E aí, finalizando a minha palestra, eu queria deixar as portas abertas para perguntas, para dúvidas que vocês tiverem. Mande aí para a gente no nosso LinkedIn, mandem para a gente no nosso Instagram. Nossa equipe está totalmente aberta para responder as perguntas de vocês e também para pensar em projetos para cidades. Não só aí nos rios e reservatórios, mas também nas mais diversas escalas as quais a gente trabalha, na escala do lote, na escala da rua, na escala dos loteamentos. Nós somos especializados aí em pensar a drenagem urbana da cidade, dos loteamentos, de uma forma que você associa aí a questão da estética à questão ambiental. Muito obrigada por me ouvir. Estou totalmente à disposição aí para esclarecer dúvidas de vocês. Um abraço.